O mundo está mudando. As cidades que antes eram símbolos de progresso e estabilidade agora enfrentam desafios sem precedentes. O clima está se tornando cada vez mais imprevisível, e as transformações são rápidas e muitas vezes assustadoras. Vemos turbulência e incerteza por toda parte. Crises econômicas abalam nações, levando milhões à pobreza e ao desespero. As filas para alimentos se tornam mais longas, e os protestos contra a desigualdade econômica se intensificam. A agitação política está explodindo. Governos enfrentam desafios internos e externos, e a confiança nas instituições está em declínio. Protestos e confrontos com a polícia se tornam cenas comuns nas ruas das grandes cidades. Guerras e rumores de guerras dominam as manchetes. Conflitos armados se espalham por várias regiões, e a paz parece um sonho distante. As imagens de soldados em combate e zonas de guerra são um lembrete constante da fragilidade da nossa segurança. É fácil se sentir sobrecarregado, imaginar se as coisas voltarão a ser estáveis algum dia. As pessoas assistem às notícias com ansiedade, e as ruas vazias durante crises refletem o medo e a incerteza que permeiam a sociedade. Muitas pessoas estão perguntando: para onde tudo isso está indo? O futuro parece incerto, e as perguntas sobre o destino da humanidade se tornam mais urgentes. Pesquisas públicas mostram um aumento na preocupação com o que está por vir. Para aqueles que estudam a profecia bíblica, esses eventos não são uma surpresa. Estudiosos e crentes há muito tempo analisam textos antigos em busca de respostas e orientação. As páginas da Bíblia oferecem uma perspectiva única sobre os tempos atuais. Os antigos profetas nos alertaram sobre esses tempos. Suas palavras, preservadas em pergaminhos antigos e textos sagrados, falam de um período de grande tribulação e mudança. As ruínas históricas são testemunhas silenciosas das profecias que se desenrolam. Eles falaram de um tempo vindouro de tribulação, um período de convulsão social e escuridão sem precedentes. A fome, a agitação social e os céus tempestuosos sobre as cidades são sinais de que estamos vivendo esses tempos profetizados. Mas eles também falaram de esperança. Em meio à escuridão, há raios de luz que nos lembram que a esperança não está perdida. Comunidades se reúnem para reconstruir e encontrar alegria nas pequenas vitórias do dia a dia. Essa esperança está enraizada no retorno de Jesus Cristo. As imagens religiosas icônicas e as paisagens pacíficas nos lembram da promessa de um futuro melhor. As igrejas se tornam refúgios de fé e esperança. Ele prometeu voltar e estabelecer seu reino na terra. As pinturas da segunda vinda de Cristo e os encontros religiosos são expressões dessa esperança. O nascer do sol sobre as montanhas simboliza um novo começo. Mas antes desse dia glorioso, a Bíblia nos diz que veremos a ascensão de uma figura sinistra, o Anticristo. A figura sombria e os líderes políticos ameaçadores sob nuvens tempestuosas são sinais dos desafios que ainda estão por vir. Este estudo explorará as profecias que cercam o Anticristo e os últimos dias. Grupos de estudo bíblico e pessoas examinando textos religiosos buscam entender os símbolos proféticos e o que eles significam para o nosso tempo. Examinaremos os livros de Daniel e Apocalipse, buscando pistas sobre os tempos em que vivemos. Os manuscritos antigos e os mapas históricos nos guiarão nessa jornada de descoberta e compreensão. E o mais importante, descobriremos a esperança que aguarda aqueles que são fiéis a Deus. As faces esperançosas e o nascer do sol sobre um mar calmo simbolizam a paz e a promessa de um futuro melhor para os fiéis. Há milhares de anos, o profeta Daniel recebeu uma visão de Deus. Ele viu uma série de impérios surgirem e caírem, culminando em um reino final e aterrorizante. Este reino, escreveu Daniel, seria governado por uma besta, um ditador cruel e poderoso. Daniel descreveu esta besta em detalhes assustadores. Tinha a boca de um leão,
e sobre as suas costas um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave. A besta tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Daniel 7, 4, 6. Esta estranha criatura, com sua mistura de características animais, representa um reino diferente de qualquer outro. É uma superpotência global, uma coalizão de nações unidas sob a bandeira do Anticristo. A visão de Daniel nos dá um vislumbre da paisagem política do fim dos tempos, um mundo dominado por essa aliança poderosa e perigosa. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, também teve uma visão do fim dos tempos. Ele foi exilado na ilha de Patmos quando recebeu esta revelação divina. A visão que ele descreveu é uma das mais detalhadas e assustadoras de toda a Bíblia, oferecendo um vislumbre do que está por vir. Ele descreveu uma besta aterrorizante, semelhante à que Daniel viu, subindo do mar. Esta besta não era uma criatura comum. Ela era uma manifestação do mal, uma força que traria caos e destruição ao mundo. Esta besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, 1. Cada cabeça e cada chifre tinham um significado profundo, representando poderes e reinos que se opõem a Deus. Esta besta é um símbolo do reino do Anticristo. O Anticristo é uma figura profética que se levantará nos últimos dias, enganando muitos e estabelecendo um reino de trevas. As 7 cabeças representam 7 impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Estes impérios são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e outros que se levantaram contra o povo de Deus. Os 10 chifres representam 10 reis que darão seu poder ao Anticristo nos últimos dias. Estes reis formarão uma aliança, fortalecendo o domínio do Anticristo e espalhando sua influência maligna. A visão de João é um lembrete sério de que o mundo está caminhando para um tempo de grande tribulação. Este período será marcado por conflitos intensos, desastres naturais e uma perseguição sem precedentes contra aqueles que seguem a Deus. O reinado do Anticristo será marcado por perseguição, guerra e sofrimento inimaginável. Aqueles que se recusarem a seguir o Anticristo enfrentarão grandes dificuldades, mas sua fé será uma luz em tempos de escuridão. Mas a visão de João também oferece esperança. Ele viu que, apesar de toda a escuridão e sofrimento, a luz de Deus prevalecerá. A vitória final pertence a Deus, e Ele trará redenção e restauração ao seu povo. Ele nos lembra que Deus ainda está no controle e que Ele finalmente triunfará sobre o mal. Esta mensagem de esperança é um conforto para todos os que enfrentam dificuldades, lembrando-nos de que, no final, o bem sempre vencerá o mal. Seção 4. Desmascarando o Anticristo, um enganador carismático. Nesta seção, vamos explorar como o Anticristo se apresentará ao mundo e as táticas que ele usará para enganar as massas. A Bíblia nos diz que o Anticristo não será um vilão caricaturalmente maligno. Ele não aparecerá como um monstro ou uma figura assustadora. Em vez disso, ele será alguém que as pessoas admiram e confiam. Ele não se anunciará com trovões e relâmpagos, declarando sua intenção de governar o mundo. Não haverá sinais óbvios de sua verdadeira natureza. Ele se apresentará como um salvador, alguém que traz esperança em tempos de crise. Em vez disso, ele será um mestre da decepção, um líder carismático que promete paz e prosperidade. Ele usará sua habilidade de comunicação para conquistar corações e mentes, fazendo promessas que parecem impossíveis de recusar. O apóstolo Paulo alertou que a chegada do Anticristo seria segundo a operação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele usará todos os truques possíveis para enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que ele é a solução para todos os problemas. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 10.
Aqueles que não estão firmemente enraizados na verdade serão facilmente enganados por suas mentiras e falsos milagres. O anticristo será um falante suave, um mestre manipulador que sabe como apelar aos medos e desejos das pessoas. Ele entenderá as fraquezas humanas e usará isso a seu favor, prometendo exatamente o que as pessoas querem ouvir. Ele provavelmente chegará ao poder por meios políticos, prometendo resolver os problemas do mundo e inaugurar uma nova era de paz e prosperidade. Ele se apresentará como um líder visionário, alguém que tem as respostas para os desafios mais difíceis da humanidade. Mas por trás dessa fachada estará um plano sinistro para controlar e dominar. As pessoas, desesperadas por mudança e melhoria, serão atraídas por suas promessas. Elas verão nele a esperança de um futuro melhor, sem perceber o perigo que ele representa. Ele usará essa confiança para consolidar seu poder e avançar sua agenda oculta. Portanto, é crucial estar vigilante e discernir a verdade das mentiras. O anticristo será um mestre da ilusão, mas aqueles que estão firmemente enraizados na verdade e na fé serão capazes de ver através de suas artimanhas. A chave é não se deixar levar pelas aparências e promessas vazias, mas buscar a verdade com um coração sincero e uma mente alerta. Seção 5. Os 10 Reis. Uma aliança frágil. O livro de Apocalipse nos diz que o anticristo será auxiliado por 10 reis que lhe darão seu poder e autoridade. Esses reis representam uma coalizão de nações que se unirão sob a bandeira do anticristo. A aliança desses 10 reis será baseada na conveniência e autopreservação, não na lealdade genuína ao anticristo. Eles serão unidos por um inimigo comum ou uma crise compartilhada e verão no anticristo a solução para seus problemas. No entanto, essa aliança será frágil. A Bíblia nos diz que os reis acabarão se voltando contra o anticristo, percebendo que foram enganados. Mas então, será tarde demais. O anticristo terá consolidado seu poder e desencadeará sua fúria sobre aqueles que se opõem a ele.